Obrigado a todos aí da turma da SEG aí do FMG pelo convite. Para mim é uma honra e uma responsabilidade estar aqui falando um pouco de um tema tão importante para o nosso Brasilzão, que são esses pegmatitos, né? Uma reserva aí enorme, a maior reserva do planeta, como a gente vai ver ao longo dessa palestra, e que só de um tempo para cá a nossa comunidade despertou um pouco mais para isso. Então, está aqui representando os pesquisadores de pegmatitos, está aqui representando a mineração de pequena escala do nosso Brasil nesse evento da UFMG, de Geologia Econômica, que a gente sabe que está amarrado com acontecimentos de América Latina e o mundo globalizado no geral. Então, para mim, é uma alegria enorme e parabéns a vocês por estarem aí possibilitando que o conhecimento continue sendo passado aí para aqueles que têm interesse. Então, parabéns a vocês que organizaram o evento e vamos lá falar um pouco de prospecção mineral de pegmatitos no Brasil. Eu sou Leonardo Barroso, sou geólogo brasileiro, mas pude trabalhar um pouco com a indústria de pegmatitos em Portugal, fazendo pesquisas lá na Europa, fazendo pesquisas na África, e aqui no Brasil, onde a gente tem a maior reserva, é onde eu voltei, já trabalhei aqui desde 2011 até 2015, fiquei aqui trabalhando, depois de 2016 até 2019, lá na Europa, também com os pegmatitos, e agora retornei desde 2019 para cuidar desses pegmatitos daqui. Então, quero falar para você que quer descobrir o que é pegmatito, ou entender mais um pouco dessa rocha, como que estratégias de prospecção, métodos de prospecção, podem mostrar os pegmatitos na tela do seu computador, e daí você vai lá no campo verificar que o pegmatito está lá. Eu vou te mostrar isso ao longo dessa palestra. Então, a gente vai falar da prospecção estratégica, que é a primeira fase, a prospecção tática, que é a fase subsequente, e finaliza na prospecção pontual. Então, do que nós vamos falar aqui? Vou contextualizar o porquê falar de pegmatitos, vou conceituar e definir aí um pouquinho o que são esses pegmatitos stricto sensu, né? Vou falar um pouco da distribuição geoespacial deles no Brasil, onde estão esses pegmatitos no Brasil. Vocês vão ver que praticamente todos os estados do Brasil têm pegmatitos. Vou falar dos recursos minerais que esses pegmatitos produzem. O pegmatito chama atenção, gente, porque dos mais de 80 recursos minerais que são explorados aí no Brasil, de acordo com a ANM, mais de 40 recursos estão relacionados a pegmatitos. Então, assim, muito do que se produz na mineração do Brasil vem dos pegmatitos, tá bem? Então, vou falar disso também. Depois, vou destrinchar com vocês essa metodologia de prospecção estratégica, tática e pontual, e vou fechar falando das oportunidades que a gente tem com os pegmatitos aqui no Brasil. O que a gente pode fazer a partir desses conhecimentos, a partir dessas pesquisas e descobertas, beleza? Então, vamos lá. Para contextualizar, por que a gente fala de pegmatito? Porque os pegmatitos são sinônimo de avanço tecnológico. A tecnologia lá em 1700 usava alguns elementos químicos, em 1800, um século depois, outros elementos químicos entraram na indústria e permitiram forjar novas máquinas. 1900, outros elementos químicos entraram e aí outras máquinas foram desenvolvidas. Nos anos 2000, mais elementos entraram e mais tecnologias desenvolvidas, e eu posso te falar que pegmatito está associado a uma porrada desses elementos químicos aqui, ó. Então, quanto mais a gente descobre sobre química mineral, sobre tecnologia mineral, mais os pegmatitos devolvem para a gente a capacidade de ter um mineral ali que pode servir para ser fonte de tântalo, de lítio, de potássio, de nióbio e vários outros, tá bem? E aí, ó, 2020, a gente já tem Tesla fechando contratos aí com fornecedores de spodumênio no Brasil para abastecer os carros de lítio, com bateria de lítio. E nós estamos falando de 0% de emissão de CO2 num carro com bateria de lítio. Então, é bom tecnologicamente e é bom para a sustentabilidade do negócio. Então, a gente está extraindo um recurso que não é renovável, a gente extrai o spodumênio de lítio, mas a gente transforma aquilo numa energia verde, vamos dizer assim, né? Com 5 euros, lá em 2018, esse dado para você, com 5 euros de abastecimento, um carro elétrico lá em Portugal, a gente conseguia fazer 200 km de autonomia. Então, 5 euros, 200 km de autonomia e zero emissão de gás poluente. Isso devido à bateria de lítio nos carros elétricos. Isso é uma realidade mundo afora
e agora vai chegar no Brasil em um determinado momento esses carros, em algum momento, né? Na cidade que eu morava lá, 100% dos ônibus do município já eram a bateria de lítio, 0% daqueles gases pretos, tóxicos, poluentes aí que a gente vê ainda nas nossas cidades. Então, ó, a importância de pegmatites no mundo. A Austrália fala dos pegmatites dela, Portugal fala dos pegmatites dele, já teve congresso europeu, a Nissan e a Renault lá, querendo saber de Portugal sobre os pegmatites de lítio lá em Portugal. Olha aí como é que a Chevron trata o assunto pegmatites. Isso aí é uma apresentação do Dr. Mark Jacobson, da Chevron, falando sobre pegmatites. Olha o naipe de quem fala de pegmatites, mundo afora. E a importância global do tema. O Canadá já está ligado nessa bateria verde dos lítios, então agora é a indústria que tem aquecido a busca por pegmatitos, tem sido o lítio, né? Que é o metal mais leve da tabela periódica. Hidrogênio, hélio, o próximo elemento é o lítio. Então é um metal super específico aí. E olha aí, ó, uma corporação internacional explicando o que é o pegmatito. E olha quando? Janeiro de 2012, tá? Então, olha aí, ó, operações mundo afora para tratar de depósitos de lítio. Alguns são nos salares aqui, ó, Bolívia, Chile, mas parte são projetos com pegmatitos. Olha aí, ó, uma empresa, parceria brasileira com o Canadá, cotada lá na Bolsa de Toronto, e a mina dela é aí no Vale do Jequitinhonha, e produz aí, ó, lítio pra caramba. Beleza? Então, a importância dos pegmatitos abastecendo a Bolsa de Valores lá em Toronto, abastecendo a Gigafactory do Elon Musk lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Nós estamos falando do Jequitinhonha produzindo esse recurso, tá bem? Os pegmatitos do Jequitinhonha. Então, por que tem que falar de pegmatitos? Porque nós temos a maior reserva de pegmatitos do planeta. Eu deixei aí nesse mapinha só os minerais de pegmatitos, para você ver como é que eles se distribuem. Praticamente todos os estados do Brasil têm, se não todos, né? Porque pode ser que a cartografia não contemplou um ou outro, mas a maior reserva do planeta, descoberta, sendo trabalhada, e até hoje a gente tem novas descobertas acontecendo nesses pegmatitos. Muita cartografia deve ser feita aqui ainda. Tá? Na minha tese eu tratei um pouquinho dessa província pegmatítica, que é a província oriental, né? Dentro dela tinha um relatório, tem um relatório muito importante, que é o relatório leste. Dentro do relatório leste eu separei uma parte do relatório leste, em que tinha cadastrado mais de 1.000 pegmatitos, e aí tinha lá a coordenada, tinha os dados, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco desses dados. Tratei esses dados na minha tese, para poder ter um panorama geral desses pegmatitos aí da província oriental. Então, ó, a maior reserva de pegmatitos do planeta, que está sendo explorada aí desde a época dos bandeirantes, desde as primeiras expedições que adentraram o Rio Doce, o Rio Jequitinhonha, o Rio Cricaré, já levaram essas expedições lá em 1550, aí descobrindo aquilo que estava aflorado ali dos pegmatitos, né? A gente tem, assim, registros de contos, histórias e registros não formais de peças de 40 quilos, de turmalina, de água marinha, né? Minerais de pegmatitos, que esses bandeirantes já chegaram no território e já encontraram. Ainda assim, ó, o Congresso Internacional, o Simpósio Internacional de Pegmatitos Graníticos, em 2009, então lá os nossos pesquisadores falando, desde 1550 nós estamos trabalhando esse pegmatito aqui, e até hoje nós estamos falando dos nossos pegmatitos para o mundo, tá bem? Então a importância de se falar de pegmatitos, o mundo inteiro fala, e os nossos são excelentes pegmatitos, na maioria das vezes. Então, olha, a produção mineral no Brasil de substâncias minerais exploradas no país, mais de 40 são de origem de pegmatito. Ó, albita, alexandrita, ametista, água marinha, amostra de coleção, amazonita, bligonita, berilo, brasilianita, caulim, columbita, tantalita, crisoberilo, cristal de rocha, childrenita, cordierita, diopsídeo, tudo isso é de pegmatito, tá? Esmeralda, espodumeno, feldspato, granada, goxianita, kunzita, mica, morganita, quartzo hialino, leitoso, morion, quartzo rosa,
Vou respirar que tem mais mineral de pegmatito. Safira, topázio, turmalina preta, azul, rosa, verde, vermelha, bicolor. Isso aqui são alguns dos recursos minerais de pegmatitos, tá? Que estavam cadastrados no relatório leste. Esse aqui foi um relatório da CPRM que me falou que nesses municípios aqui ocorrem esses minerais com aproveitamento econômico. E todos são de pegmatitos. Então, a importância de se falar de pegmatitos é porque a maioria das substâncias minerais que são produzidas no Brasil, ou pelo menos a metade, quase a metade ali, tem relação direta com pegmatitos. Olha aí. Analisando lá o relatório leste, eu vi que 68% das minas e garimpos da região leste de Minas, que é uma região que tem muito pegmatito, 68% dessas minas e garimpos estavam paradas, porque tinha no cadastro mina ativa, mina paralisada. Então, assim, a gente tem muito pegmatito, já foi interceptado esse pegmatito, já morderam, já acharam, já um geólogo da CPRM passou lá, cadastrou, mapeou, mas ele não está sendo desenvolvido. Então, quando surgem novos projetos igual essa procura pelo lítio, são nesses cadastros que a gente começa. Eu vou falar para você de prospecção de pegmatitos aqui hoje. Um dos melhores lugares para se começar é na revisão dessas bibliografias, desses cadastros do governo. Assim, já consegui ver em qual município que tinha mais garimpo paralisado, porque essa é a oportunidade de botar um garimpo profissional. Pode ser que tinha uma lavra boa parada ali, entendeu? O mindset. Vamos lá. Ainda contextualizando pegmatitos. Os pegmatitos são rochas, nem sempre são volumes de rocha muito grandes. Tem pegmatitos que são filões, né, com pouca espessura. Então, a mineração de pequena escala e a mineração de média escala, que é quem produz menos de 1 milhão de toneladas de produção bruta por ano, que é a mineração de pequena escala, média escala, e ainda tem micro e os garimpeiros. Esse pessoal aí, que é média, pequena, micro e garimpeiro, representa 98% da mineração do Brasil. Se desconsiderar aí a média, que é 9%, deixar só pequena, micro e lavo garimpeira, são 89% das minas do Brasil é o pequeno minerador. E o pequeno minerador consegue trabalhar um pegmatito, desmontar um pegmatito e vender os recursos minerais desse pegmatito, sem causar grande impacto, se for bem feito, gerando alta renda, gerando emprego. Então, os pegmatitos são fonte de renda em um monte de estado que tem aí. A gente precisa fazer um aproveitamento integral desses recursos e uma gestão desses recursos minerais, tá? Então, a mineração de pequena escala está associada com pegmatitos, 89% da mineração do Brasil é de pequena escala. A gente teve aí em 2018 um relatório, um diagnóstico socioeconômico e ambiental da mineração de pequena escala no Brasil, que é MPE, né, mineração de pequena escala. E aí esse relatório são 8 relatórios falando dos municípios, qual é o perfil dessa mineração, quais são os pontos fracos e os pontos fortes de cada região, se tratando da mineração, o que tem que melhorar. Então, já existe um aparato técnico por detrás da mineração de pequena escala, para que a gente possa fazer isso de forma organizada, né? E aí também tem os esforços de cada estado, por exemplo, o Manual de Orientação Básica ao Pequeno e Médio Minerador, em Minas Gerais. Então, já é uma iniciativa do governo em instruir o pequeno minerador, desde a época do DNPM também, incentivando o cooperativismo mineral no Brasil, o caminho das pedras, passo a passo. Então, são instrumentos de apoio ao pequeno minerador, e muitas vezes o aproveitamento dos pegmatitos está ligado a uma pequena mineração ou a média mineração. Não só os documentos do governo brasileiro, mas, olha, mineração de pequena escala e desenvolvimento sustentável na América do Sul, aqui na região da África, isso aqui são relatórios da ONU, tá? Trabalhei com eles para minha tese de mestrado lá, e o que a gente vê é a ONU falando, olha, se você está num país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, você tem que entender que a mineração de pequena escala pode ser uma via de solução para alívio da pobreza extrema. Tem muita região do Brasil com índice de analfabetismo lá em cima, com índice de mortalidade infantil lá em cima, com fome. Então, saber aproveitar pequenos recursos, saber aproveitar um pegmatito, que dali pode sair milhões de dólares numa turmalina, milhões de dólares no lítio, saber aproveitar esses recursos que estão perto de comunidades carentes, ajude muito. Tá? Então, já tem instrumentos aí da ONU, parceria com o Banco Mundial,
falando como que a África deve fazer isso, a América do Sul deve fazer isso, como que é um relatório geral aí, os dados da mineração de pequena escala, mundo afora. Eu falei um pouco disso, trabalhei com isso lá em Portugal, ó, no workshop lá, eu falando um pouco do que é essa loucura da Nasdaq, né, as coisas cotadas em bolsa, e o que é a realidade dos projetos lá na África. Então, um pouco das práticas da geologia residente na mineração de pequena escala, né, como que um geólogo pode contribuir para o desenvolvimento da mineração de pequena escala. Então, a mineração de pequena escala ela é praticada em cerca de 50 países por pessoas que vivem nas áreas rurais mais pobres e distantes, com poucas alternativas de emprego. No mínimo 20 milhões de pessoas estão envolvidas na mineração de pequena escala. Outros 100 milhões de indivíduos dependem dessa atividade para seu sustento, no mundo, tá? Cerca de 650 mil mulheres em 12 países mais pobres do mundo trabalham em mineração artesanal ou de pequena escala. De acordo com a OMT, né, Organização Mundial do Trabalho, cerca de 1,5 milhão de crianças em proporções iguais de meninos e meninas, abaixo dos 18 anos, também estão envolvidos em mineração de pequena escala. Então, isso aqui é um risco, ó. E a variedade de commodities explorados pelos mineradores artesanais é ampla e abrange pedras preciosas, ouro, cobre, cobalto, colombito, tantalita, carvão e outros minerais industriais. Tudo isso a mineração de pequena escala produz. Então, um pouquinho da minha tese lá em Portugal foi pesquisa mineral de pegmatitos na região leste de Minas, que é Valadares até o Flotone ali, passando um pouquinho, né? Rio Doce, Rio Mucuri, Rio Jequitinhonha, e em contexto de mineração de pequena escala. Não vou me aprofundar muito nessa conceituação e definição de pegmatitos, tá? Porque é bem complexo, pode ser bem complexo. Sugiro o livro aí do David London, tá? Do Pegmatites, aí um canadense fantástico aí os estudos dele, mas vou falar um pouquinho do que são, como é que se formam e alguns critérios importantes para a gente prospectar pegmatitos. Então, os pegmatitos, o termo surgiu lá em 1822 pelo francês Abbé René, né, que ele descrevia as rochas que tinham essa textura, que a gente chama de textura gráfica hoje em dia, a rocha que tinha essa textura ele chamava de pegmatito. Então, surgiu como um nome de textura magmática, né? E os pegmatitos, eles são rochas com granulação grosseira. Uma das características principais dos pegmatitos é que, enquanto um granito ele tem vários grãozinhos pequenos, ou no máximo médios ali, grãos, os pegmatitos têm grãos enormes, métricos, né? A gente está vendo aqui, essa é uma peça que está em exposição numa feira, estava na exposição numa feira lá em Tucson, nos Estados Unidos. Olha só, turmalina preta maior que essa senhora. Aqui um cristal de berilo maior que esse senhor. Aqui foi na lavra que eu trabalhei lá em Portugal, na Senhora da Assunção. Berilo, tinha berilos lá do tamanho de poste, assim, 20, 30 metros de berilo, enormes, né? Então, os pegmatitos são famosos por essa granulação, tamanhos de minerais muito grande, tá? E como que se formam? De uma maneira geral, os autores reconhecem os dois estágios de evolução na formação dos pegmatitos, que é o estágio magmático, que as soluções pegmatíticas seriam alojadas e cristalizadas num sistema fechado, né, e um estágio hidrotermal, durante o qual as soluções reagiriam com assembleias primárias, provocando sucessivas substituições no sistema aberto. Vou falar aqui de uma simplificação desse mecanismo. Então, a gente tem um magma em ascensão, né, em subsuperfície, aqui é a superfície terrestre, essa pluma mantélica está ali resfriando, ele vai resfriando na base, enquanto que o magma ainda líquido vai migrando para essas partes superiores, vai cristalizando na base do Plúton, aqui já a rocha consolidada, e aqui o magma resfriando. Esse processo de formação de granito, gente, isso aqui pode levar 2.000 anos, a 5.000 anos, esse processo de resfriamento de um Plúton granítico, tá? Então, assim, os cristais, a química tem tempo para se desenvolver nesse magma aqui. É como se a gente começasse a ferver uma jarra com leite. Imagina você começar a ferver o leite e vai começar a migrar para cima. Alguns elementos químicos da nata, aquela gordura do leite, vai ficando para cima, enquanto o leite é fervido aqui embaixo. Então, à medida que vai tendo essa diferenciação magmática, um magma vai cristalizando primeiro, enquanto outro magma ainda não solidificou, e vai preenchendo essas fraturas, né?
daqui vão surgindo magmas ricos em elementos especiais, voláteis, que preenchem essas fraturas. Isso daqui são os pegmatitos, tá? E aí, no final do resfriamento, você tem um granito, e desse granito migrou um magma todo específico. Nesse magma, a gente costuma dizer que os granitos hidratados, os pegmatitos, são rochas hidratadas, porque tem água e CO2 ali dentro também. E essa água e CO2 é o que permite a formação desses caldeirões, desses pockets, desses ambientes onde pode se concentrar alguns minerais raros, e aí formam essas turmalinas, formam esses minerais, essas espécies são famosas mundo afora, né? São minerais de pegmatitos. Então, para prospectar pegmatito, tem que entender a forma da rocha. Então, eu estou começando com vocês desde a base de rocha, de magma, de mineralogia, porque a gente tem que conhecer aquilo que a gente está pesquisando, né? Então, quanto mais informação a gente tiver sobre o nosso alvo, sobre o nosso prospecto, melhor vai ser para a gente descobrir aquela jazida. Então, ó, os pegmatitos geralmente estão associados a maciços graníticos e dos quais constituem seus prolongamentos, como vocês viram, e apresentam vulgarmente sob forma de filões, pipes, diques e corpos formas irregulares, intrudindo rochas encaixantes. Então, aqui, ó, olha o martelinho aqui, isso aqui, ó, olha esse plano aqui, ó, subvertical, né? Quase verticalizado, em 80 e poucos era a orientação disso daqui, o pegmatito em pé do lado dele. Já esse outro pegmatito, olha aqui, ó, meu amigo Samir Queiroz aqui, e aqui um pegmatito tabular, bem encaixadinho, 1 metro e pouco, 2 metros de espessura. Aqui um desenhozinho, aqui meu amigo CPRM, do lado de um bolsão de pegmatitos, tá vendo? Então a forma dos pegmatitos muda. Além da forma, a gente classifica eles como homogêneos e heterogêneos. Eu não vou me adentrar muito nessas classificações, ela pode, por vezes, pode ser complexa, mas basicamente tem os pegmatitos que são compostos praticamente só por quartzo, mica e feldspato, que são pegmatitos homogêneos, e aí a gente tem os pegmatitos heterogêneos, que são pegmatitos mais sadios do ponto de vista petrológico, vamos dizer assim, que tem zoneamento, os minerais conseguiram se distribuir ao longo de zonas específicas. Então, são os pegmatitos heterogêneos que geralmente a gente trabalha. Mas os pegmatitos homogêneos também podem ter aproveitamento econômico, sim, tá? Mas vou dar uma atenção maior para os heterogêneos pela complexidade deles. Então, a gente tem aí zoneamentos dentro de um pegmatito, você imagina que ele vai cristalizando de fora para dentro, né? Então, a gente tem aqui, ó, as paredes que estavam em contato com a rocha encaixante, depois uma zona intermediária aí, aqui os feldspatos com cristais gigantes e depois um núcleo de quartzo. Então, é importante saber a zonografia dos pegmatitos, porque você está andando no campo e encontra uma parte, você consegue ver, olha, encontrei essa parte, opa, então o núcleo está para cá. Dependendo do minério que eu estou procurando no pegmatito, eu tenho que saber em qual zona que esse mineral vai estar. Então, olha só, a gente tem a zona de contato, que é essa zona 1, aí tem a zona da parede, né, que é a zona mural, aí tem a zona intermediária externa, zona intermediária média, zona intermediária interna, tem a zona da margem do núcleo e tem a zona do núcleo. Então, a gente tem aí várias zonas em que os minerais, cada um fica numa parte dessa, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Não vou ler tudo aqui não, mas como essa palestrinha vai ficar salva, depois você lê todos os nomes de minerais que pode ter aí em pegmatitos. Mas, no geral, olha, aqui está a rocha encaixante, aqui é a parte do muro. Aqui vai ter muscovita, biotita, vermiculita, granada, frisita, né? E aí, nessa outra porção aqui, a gente vai ter a frisita, que é a turmalina preta, né? Ortoclase, microclina, quartzo, fosfatos, agregados micáceos. Claro que nem tudo é tão colorido assim, né, gente? Cor-de-rosa assim, né? Mas, no geral, a gente consegue observar, sim, essa lógica nos pegmatitos. Cada zona tem minerais específicos. Aqui, ó, albita, clevelandita, tantalita, tantalatos e fosfatos, berilos. Então, os minerais vão se diferenciando a posição deles dentro da zonografia dos pegmatitos. Olha aí, aqui a gente tem uma zona de borda e aqui a gente tem um núcleo. Então, aqui
Aqui, por exemplo, poderia ser um xisto e o pegmatito está encostado em um xisto. O ferro, o nióbio e o potássio ficam mais para a zona de borda. O manganês, o tântalo, o sódio, o lítio e o césio ficam mais para o núcleo. Então, ó, a almandina, que é uma granada de ferro, está mais próximo da zona da borda. Já a espessatita, que é uma granada de manganês, está mais perto do núcleo. Já a columbita está mais próximo da borda, que é o nióbio. Já a tantalita está mais próxima do núcleo. A turmalina preta, que é de ferro, mais próxima da borda. A eubaíta, que é de lítio, mais próxima do núcleo. Então, você tem que saber o que você está procurando e em qual parte do pegmatito que é favorável à ocorrência desses minerais, né? E esse zoneamento químico que a gente consegue enxergar nas zonas da rocha, a gente também, às vezes, consegue enxergar dentro do próprio cristal. Olha aí, uma química específica no topo e outra química específica na base da turmalina. A importância também de conhecer esses modelos de evolução, como o pegmatito vem de um centro magmático, a gente, quando vai mapear uma fazenda, uma propriedade rural, eu sempre busco onde que está o centro magmático, qual é o magma que gerou o pegmatito. Aí eu vou ver a que distância que esse pegmatito está. Porque se for um pegmatito bem pertinho desse magma, ele tem um tipo de composição mineralógica. Se for um pegmatito que está mais distante, outra composição. Se for um pegmatito lá, está a quilômetros de distância do centro magmático, conseguiu migrar, ele tem outra química. Tá? Então, olha aqui, ó. A gente tem um centro granítico, alguns pegmatitos bem perto desse centro granítico, aí, ó, geralmente pegmatitos que produzem berilo industrial estão perto dos granitos fontes. Já pegmatitos com lítio, césio, berilo, tanto nióbio, já estão bem distantes. Então, aqui, ó, um granito, alguns pegmatitos em volta dele, alguns pegmatitos migrando, ó, berilo, espodumênio, petalita, lítio. Os que costuma ter caldeirões com pockets, com gemas, são esses daqui, ó. Então, são pegmatitos que já estão bem distantes do centro granítico. É importante entender isso na hora de prospectar. Onde estão os pegmatitos do Brasil? Estão aí na tela, ó. Os recursos minerais pegmatitos que a CPRM já cadastrou. E aí, algumas províncias eu trabalhei muito com essa, mas também atendo essa daqui, conheço um pouquinho dessa, me perguntam muito dessa aqui, ó. Aqui é a Borborema, né? E hoje em dia já se fala de mais uma província aqui e aqui, ó, de pegmatitos, que não estão cadastradas aqui no mapa. Então, essa é a distribuição espacial dos pegmatitos. Quais recursos minerais que temos nos pegmatitos, então? O que dá para a gente fazer dinheiro, já que o nosso workshop é de geologia econômica, da onde que se faz dinheiro com pegmatitos? Olha aí na tela. Recursos minerais. Deixa eu só ver meu horário aqui. Estou no time. Beleza. Recursos minerais industriais, metais estratégicos, gemas e rocha ornamental. Tudo isso dá para a gente extrair de pegmatito, tá? Minerais industriais, quais são? Feldspato, caulim, albita, quartzo industrial, quartzo rosa industrial, micas, berílio industrial. Metais estratégicos, quais são? De pegmatito. Lítio, que vem dos espodumênios, da ambligonita, da petalita, da lepidolita, multibrasita, trifilita, são esses aqui os minerais de lítio, ó. O nióbio, que vem da columbita, o tântalo, que vem da tantalita, o tungstênio, que vem da wolframita e da xerita, e o estânio, que vem da casterita. São metais estratégicos que estão associados a minerais pegmatitos. Gemas. Quais gemas que tem nos pegmatitos? Água marinha, alexandrita, amazonita, ametista, brasilianita, crisoberílio, esmeralda, espodumênios, granadas, morganita, quartzos, topázio, turmalinas, gemas de pegmatito. Então, é mais um recurso mineral que o pegmatito produz. E ainda, quando o pegmatito está bem cristalizado, como ele é filho dos granitos, se ele estiver bem cristalizadinho, se você conseguir tirar esse pegmatito, um bloco dele, fatiar esse bloco, nós estamos falando de rocha ornamental. As chapas de pegmatito estão valendo um bocado no mercado internacional, então tem muita gente procurando pegmatito para rocha ornamental. Então são esses os recursos minerais de pegmatito. Vamos ver a cara desses recursos? Olha aí, caulim, mica, mais caulim, quartzo,
Essa aqui foi a lavra lá em Portugal que eu trabalhei, era quartzo industrial, olha, tudo nos bagzinhos, coisa linda. Aqui também mica industrial. Isso aqui tudo tem indústrias Brasil afora, principalmente, interessado nisso. Esses insumos aqui, geralmente ficam no mercado interno, tá? Olha aí, mais feldspatos, a diversidade de feldspatos que os pegmatitos produzem. Então, isso para as indústrias é importante, né? Tem uma rocha que tem uma variabilidade assim grande e boa. Então, ó, lítio, tá aí, ó, os minerais de lítio, a fórmula química dos minerais de lítio, a densidade deles, a dureza deles, qual que é a porcentagem de Li2O, né, que é o óxido de lítio nesses minerais, porcentagem teórica e típica, e aí os minerais de lítio, spodumene, trifilita, isso aqui é do meu TCC lá em Portugal com um pouquinho de tantalita, aqui esse pontinho preto, lepidolita, petalita, já em 2016 pesquisando lítio lá para os portugueses e para os canadenses, lá em Portugal. Então, recursos minerais de pegmatito, os metais estratégicos de lítio e tântalo. Olha aí, ó, mais nióbio e tântalo, pesquisa minha lá também de minerais densos, prospecção desses minerais densos para identificar os minerais de nióbio e tântalo nos pegmatitos. Estou aqui abrindo sua cabeça para te mostrar tudo que um pegmatito pode produzir, os lugares onde pode ter pegmatito no Brasil, e vou começar a entrar com você agora para aonde que a gente vai fazer a prospecção desses pegmatitos, na estratégia, na tática e no pontual. Mas primeiro você precisava conhecer quais são os minérios, os minerais que a gente pode encontrar e fazer dinheiro com os pegmatitos, beleza? Então, ó, casterita, olha aí, Rondônia, como é que tem uma porrada de estanho, né? Ocorrência de estanho aí relacionada à casterita. Tungstênio, vivo falando, várias reservas de tungstênio aqui, que não tem empresa trabalhando, que não tem pesquisa. Se você está aí no Nordeste e gosta de pegmatito, sugiro que vá fazer uma pesquisa nessa área, porque é um metal estratégico. Portugal lavrou muito tungstênio lá nos pegmatitos do norte de Portugal. Hoje em dia a União Europeia cessou essas atividades porque já tem a quantidade de metal que precisavam. Então, é um metal estratégico, faz foguete, faz satélite, a gente precisa desse metal para desenvolver alta tecnologia no nosso país. Então, ou a gente começa a se posicionar, ou a gente vai ficar esperando a próxima indústria internacional que vai vir para querer tungstênio, igual está sendo com lítio agora, né? Parece que a gente está sempre uns 20, 30 anos atrás dessa corrida industrial. A gente tem que se antecipar. Tá bem? Tungstênio, então, mais um metal estratégico de pegmatito. E aí, mais recursos de pegmatito, as gemas. Então, aqui a rubelita, lá da mina do Jonas, em Conselheiro Pena. Aqui, Catugi, produzindo aí as águas marinhas, capa de livro. Isso aqui é uma lavrinha que nós trabalhamos. Alexandrita, esse pacotinho aqui, ó, avaliado no GIA, né, lá nos Estados Unidos, certificado pelo GIA, estava valendo, se eu não me engano, entre 4 e 8 milhões de dólares, esse pacotinho aqui, tá? Então, mais mineral de pegmatito, gerando grana pra caramba, através de gema. A Kunzita produziu 500 quilos disso aqui lá na mina do Urucum, lá em Galileia, lugar mágico, um dos lugares que eu mais aprendi sobre pegmatito. Vivia lá com o seu Orlando, que era quem tomava conta lá da mina, figura, Deus o tenha, mas eu e meus amigos fomos muito felizes lá nessa mina, estudando um pouco desses minerais e ouvindo as histórias de quando produziram esses 500 quilos de kunzita, assim. Olha aí, mais gema de pegmatitos. Isso aqui é turmalina melancia, da safira, turmalina tricolor. Então, quando a gente fala de geologia econômica de pegmatitos e prospecção de minerais, é isso que a gente está procurando com a nossa prospecção, é isso que a gente está querendo produzir, tá? Mais gemas aí, ó, mais esmeraldas lá da Bahia, Campo Formoso, né, aquela região de Pindobaçu. E além das gemas, para fechar, te falei que pegmatitos produz recurso mineral industrial, metais estratégicos, gemas e também rocha ornamental. Olha aí a rocha ornamental de pegmatito. Olha como é que fica bonitinho, olha a textura pegmatítica aí. Olha aí, ó, mais textura pegmatítica.
Hoje em dia o mercado está valorizando esses gigacristais aqui de feldspato. Olha essas amêndoas, olha aqui a face do feldspato. Gigante, né? Olha como é que fica quando você corta uma chapa. Não é possível. Só eu que acho isso aqui bonito? Não, né? Pedi um amigo tomar um café, era uma mesa dessa, assim, no restaurante, no aeroporto. Ele me mandou a foto. Olha essa pegmatita aí. Então, ó, a gente viu o que a gente estava procurando, os recursos que a gente estava procurando. Agora eu vou te dizer como é que a gente faz essa prospecção, tá? A prospecção estratégica, ela começa com um bom banco de dados, e aí eu vou te mostrar que tem muita coisa para você construir um excelente banco de dados sobre pegmatites. Vai estar na tela do seu computador, a CPRM já fez muita coisa, tem muita coisa cadastrada, tá bom? Então, a prospecção estratégica, a gente encontra a jazida na biblioteca, a gente encontra a jazida na prospecção estratégica. Ali que a gente começa a esquadrinhar uma região para conseguir chegar lá no nosso pegmatito, tá? Então, prospecção estratégica, o que é? Constrói seu banco de dados e trabalha em cima de análise espacial, faça análise, analise o território, analise o terreno, analise as informações que você vai estar muito mais seguro na hora de ir para o campo. Então, a gente começa na prospecção estratégica. O primeiro lugar que eu sugiro que você comece a sua prospecção é no Serviço Geológico do Brasil, lá no GeoBank, lá no GeoSGB, né? Então, ó, você pode acessar esse portal de dados do Serviço Geológico do Brasil. Nesse portal de dados tem vários programas e projetos aqui, ó, e você pode, inclusive, fazer download desses dados, tá bem? Tem programas específicos, olha aí, ó, consigo clicando, olha aqui, são todos minerais pegmatitos, ó, água marinha, elúvio, gema, então já tem um monte de informação da CPRM sobre os pegmatitos. Então, a prospecção estratégica é ir buscar o máximo de informações sobre a região que você quer trabalhar, sobre o tipo de depósito que você quer trabalhar. A CPRM, inclusive, já tem um projeto que se chama Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil. Aonde? Na área do Médio Rio Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais. Você acessa lá o GeoSGB e você consegue ver as informações da CPRM para lítio especificamente. Hoje em dia tem empresas que me procuram para orientá-las em projetos de lítio. Então, são nesses bancos de dados, nessas informações que eu vou buscar suporte teórico para começar a construir os meus modelos geológicos, né? Antes de ir lá no campo. Então, prospecção estratégica, você pode... Eu investi, gente, na minha vida, pelo menos 8 anos em prospecção estratégica a fundo, de procurar levantar o máximo de informações na prospecção de pegmatitos que pode ser relevante, porque cada minério tem um leque de informações que é relevante para aquele minério. Então, os pegmatitos, eu fui validando ao longo desse tempo quais modelos de prospecção eram interessantes para pegmatitos. E eu te falo, prospecção estratégica é uma das coisas, de 40% a 60% do resultado da pesquisa está aqui, nessa prospecção estratégica, tá bem? Então, olha só os documentos que a CPRM produz, olha a importância da pesquisa bibliográfica. Cada documento desse aqui, gente, deve ter pelo menos 200 páginas, 400 páginas, que foram escritas pelos melhores profissionais de geociências do país. Então, ler esses documentos e compreender esses documentos e depois tratar os dados desses documentos é uma tarefa que leva tempo, mas aqui está o tesouro do Brasil, aqui está guardado informações que nós, na geologia, precisamos trabalhar. Se você tem interesse por geologia econômica, eu sugiro que você revise esses cadastros e informes do governo, beleza? Eu fiz isso com o Projeto Leste, que é um pedacinho de Minas Gerais, né, o Leste de Minas Gerais, que foi o cadastramento de recursos minerais que cadastraram os pegmatitos. Nesse projeto, cadastraram mais de 1.000 pegmatitos, e aí eles me diziam qual era o distrito pegmatítico, qual era o campo pegmatítico, qual era o número de identificação, em qual coordenada que o pegmatito estava, qual era o nome do lugar da lavra, qual era o município, o tamanho dessa jazida, a forma desse pegmatito, qual rocha era encaixante, quais minerais estavam na associação mineral, quais minerais tinham aproveitamento econômico e qual o status da jazida, se a jazida estava ativa ou inativa.
Então, só analisando um relatório do governo, que é o Projeto Leste, eu consegui extrair essas informações, comecei a tratar essas informações. Então, olha, eu sei quais municípios, aqui são municípios e aqui pegmatitos. Então, eu sei quais municípios têm mais pegmatitos. Na hora de começar uma pesquisa, eu vou para os municípios que têm mais pegmatitos. Então, a gente tem aqui, ó, o Governador Valadares está aqui, Teoflotone está aqui, ó, vários distritos pegmatíticos cadastrados. Já mostrei para vocês isso aqui, ó, nesse cadastro me mostrava qual mina estava ativa e qual mina estava paralisada. Então, trabalhando aquele banco de dados que eu peguei do relatório Leste, fazendo análises simples no Excel, a gente já consegue começar a ver os dados e a gerar metadados nessa fase de prospecção estratégica, que já consegue dar um suporte para a gente tomar decisão. Qual o município que eu vou trabalhar? Qual município tem mais oportunidade? Né? Qual município tem mais minerais? Tudo isso no banco de dados daquele cadastro. Naquele cadastro, isso aqui eu já trabalhei na minha tese, o cadastro me dava onde que estavam os pegmatitos, né? Só que lá na tabelinha do cadastro, eles também diziam se o pegmatito era grande, se ele tinha entre 15 e 50 metros, se ele era médio, de 15 a 5 metros, ou se ele era pequeno. Então, eu peguei esse dado aqui e transformei ele num dado qualificado aqui, ó. Então, eu sei qual pegmatito é grande, que está em triângulo azul, qual pegmatito é médio, qual pegmatito é pequeno, tá vendo? Então, ao trabalhar os dados do relatório Leste, eu gero outro dado importante. Quando uma indústria cerâmica pede para mim 1 milhão de toneladas, eu sei que não adianta eu vir nesses pegmatitos pequenos, porque eles não vão ter reserva, eu tenho que procurar os pegmatitos grandes. Só um exemplo para você ver como que a estratégia, analisando bancos de dados, já permite a gente tomar decisões mais seguras. Olha aí, outra análise. Parece que aqui é um centro magmático, os pegmatitos estão bem proximais a esse centro magmático, né? Aqui também. Então, a análise da litologia e das ocorrências de pegmatitos, qual rocha está produzindo. Na minha tese, ainda tratei uma geoestatística dos campos pegmatíticos, porque tinha pegmatito que tinha quase 10 minerais e tinha pegmatito que só tinha 3 minerais. Então, qual região que era melhor para começar? Eu escolhi essa região aqui, ó, que era os pegmatitos mais diferenciados. Tudo isso, gente, prospecção estratégica. Nem precisei sair de casa ainda e já consigo ter uma informação qualificada, porque eu fui lá no banco de dados da CPRM buscar. E aí, ó, criei uma metodologia, que é essa metodologia de pegmatitos com relevante interesse para mineração. Eu tenho o tamanho dos pegmatitos, o número de minerais que tem na paragênese dele, isso vindo do cadastro lá da CPRM, eu tenho quais recursos minerais eu consigo explorar nele, eu tenho quais pegmatitos estão fora das áreas da ANM, não estão requeridas ainda, então os pegmatitos em áreas livres, e eu tenho os pegmatitos que eu consegui enxergar através de fotogeologia, né, no Google Earth. Então, eu tenho um cadastro de 1.000 pegmatitos que me fala tamanho, número de minerais e recursos, e ainda dá para saber se tem alguma empresa trabalhando com eles, ou se dá para ver esses pegmatitos. E aí eu chego no final aos pegmatitos com relevante interesse para mineração. Olha aí a tabelinha. Em azul são pegmatitos que estão em área livre, em azul claro, pegmatitos em área para disponibilidade. Então, esses pegmatitos já foram cadastrados, já foram avaliados pela CPRM, já foram identificados, já me falaram se é grande, se é médio, se é pequeno. Cada dado aqui fala de um pegmatito. E eu sei que ele está em área livre. Então, quando uma empresa me solicita uma área de lítio, me solicita uma área para investir em mineral cerâmico, eu já sei quais depósitos eu posso avaliar, estudar melhor. Então, essa prospecção estratégica serve para a gente escolher áreas, eleger áreas e selecionando áreas, tá bem? Dá para cruzar informações da CPRM com o Google Earth. Olha aí, ó. Isso aqui é uma região da Bahia, olha aí os dados. Berilo, Água Marinha, fósforo, moscovita. Dá para identificar o que é pegmatito nisso daqui, né? Os minerais de pegmatito. Então, análise espacial. A gente está olhando os dados que já tem cadastrados na CPRM, usando uma ferramenta simples que é o Google Earth, olhando a NM, Signine, eu consigo ver, olha, tem berilo em área livre, tem quartzo rosa em área livre, né? Na hora de fazer uma pesquisa, eu venho aqui, ó, do lado dessas áreas, passo por aqui, ó. Então, isso é tomada de decisão na prospecção estratégica, cruzando dados. Outro lugar que dá para a gente levantar um monte de informação
é no SIGMINI. Eu estava te falando do banco de dados da CPRM, mas o SIGMINI tem mais um monte de informação. Além de SIGMINI, dá para buscar mais informação estratégica na ANM, lá no Cadastro Mineiro. Se você colocar aqui os minerais de pegmatito e colocar o estado que você quer, vai aparecer todas as empresas que estão trabalhando com esses minerais aí no seu estado, no seu município. Então, dá para fazer prospecção estratégica, levantar mais informações sobre uma região. E aí, uma das ferramentas favoritas que eu trabalho hoje em dia é o Jazida.com, porque ele faz a integração do banco de dados da CPRM, o banco de dados da ANM, junta tudo ali na nossa tela, e eu coloquei aí, ó, uma região e quais substâncias estão explorando. Eu deixei na tela só o grupo do lítio, em laranjinha são requerimentos para lítio, e em rosa são requerimentos para gema, tá bem? Dá uma olhadinha na tela aí. Estou caminhando para a reta final, tá bem? Então, prospecção estratégica, cruzar dados, mais cruzamentos de dados aí usando o Jazida, dá para ter acesso à litologia, e aqui as empresas que estão explorando minerais do grupo do lítio, gemas, dá para interpretar. Olha aí, ó, dá para escolher uma região, selecionei uma área, depois de ter feito a prospecção estratégica dela, cruzado dados, analisado a bibliografia, feito alguns processamentos com esses dados, gerado metadados, selecionei áreas, vou começar a prospecção tática. Agora entra a parte de interpretação geológica de imagem. Você vai começar a analisar onde que eu posso ir lá no campo que parece que é um pegmatito, que pode ser uma feição de pegmatito, ou então, aqui é um córrego, por exemplo, eu vou nesse córrego fazer um concentrado de bateia para ver se eu encontro minerais densos de pegmatito aqui nesse córrego, porque aqui tem pegmatitos, e aqui essa drenagem joga para cá, vou analisar esse córrego. Então, a prospecção tática, a gente já escolheu uma área, e agora a gente começa a selecionar alvos para verificar na próxima fase, que é a fase pontual. Então, na tática, a gente seleciona os alvos, e olha aí, tem uma mina desativada que era um pegmatito. Isso aqui é um contexto de latossolos, olha aqui um solo laranjinha, e aí o pegmatito mais clarinho, ó, branquinho. Então tem uma mina desativada aqui, e eu já vi vários branquinhos na imagem de satélite. Então na hora de ir para o campo, eu paro o carro aqui, subo o morro e vou lá confirmar. E adivinha, chega lá é o quê? Pegmatito. Então, olha só, seleciona alvos na prospecção tática. A prospecção estratégica, a gente tinha uma área grande, diminuiu agora e começa a selecionar alvos na prospecção tática. Então, ó, tenho aqui anomalias geoquímicas, em vermelho, onde as empresas já estão trabalhando, mas aí eu consegui ver que dei um zoom, né? Junto a essas anomalias químicas, ainda tinha um pouquinho de área livre. Olha só, aqui no meio uma áreazinha livre, olha aqui. Então, interpretei alvos para ir lá mapear junto dessa anomalia geoquímica que já está lá cadastrada. Então, interceptando informações através da fotogeologia. Beleza, interpretei aquela região, selecionei os alvos, agora eu vou para o campo, fazer a prospecção pontual, né? Então, é ir lá olhar mesmo aqueles pontos que eu tinha separado e verificar o que era aquele ponto. Então, é a mente e o martelo agora no campo. Mas pensa, você já fez todo um trabalho de estratégia, cruzou um monte de dados, está com seus mapas na mão, agora você fez a análise da tática, onde que você vai selecionar alvos, e agora você vai lá no campo já sabendo que ali possivelmente tinha um pegmatito. Então, o que você vai fazer lá? Você vai fazer a amostragem de solo, de sedimento de corrente, a amostragem de rocha, né, nesses pontos que você selecionou depois da prospecção tática. O que dá para fazer quando a gente está lá no campo também? Cartografia de detalhe. Tem uns filões lá, cartografa, tem uma galeria, entrei nas galerias, cartografei, entendi o padrão de ocorrência dos filões lá. Então, cartografia. Outra coisa que dá para fazer na prospecção pontual, geofísica terrestre, tanto com georradar de penetração, que é o GPR, quanto com eletroresistivímetro, né? Então, a geofísica na prospecção pontual.
E aí, você fez estratégia, tática, e achou o pegmatito lá, você já está fazendo coleta de amostra, coleta de sedimento, coleta de rocha, dados geofísicos, achou o pegmatito? O que dá para a gente fazer com o pegmatito que vou começar a fechar a tampa para deixar vocês perguntarem o que quiserem. Eu sei que daqui a pouco tem outra professora para ensinar para a gente aí. Então, as oportunidades que a gente tem com os pegmatitos no Brasil, primeiro, na pesquisa, né, da pesquisa e desenvolvimento, a gente está falando aí da indústria de lítio, tecnologia, tem a ver com isso, consultoria, mineração e comércio. Dá para trabalhar com esses quatro, eu vou te mostrar aqui agora. Pesquisa e desenvolvimento, isso aqui foi a indústria de cerâmica lá em Portugal, onde eu trabalhei, ela estava com um defeito na cerâmica dela, e esse defeito estava acontecendo por conta de um mineral que estava vindo da lavra e estava escondido no processo industrial e ninguém conseguia ver. E depois que a cerâmica estava quase pronta, ele aparecia. Então, foi através da minha pesquisa de TCC, um artigo que eu escrevi lá com o meu orientador, e essa empresa, ela tinha uma parceria de P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento, com essa universidade, e assim a universidade ajuda a empresa solucionou o problema dela e a empresa ajuda a universidade. Então, uma das oportunidades que você tem em relação aos pegmatitos é estudar os pegmatitos e os problemas associados às indústrias que têm interesses nesses minerais de pegmatito para desenvolver novas tecnologias através desses conhecimentos. Tá? Então, você que está aí me ouvindo é um estudante, pode ser que a carreira de pesquisa, não só pesquisa científica, mas a pesquisa voltada para a indústria, solução de problemas da indústria. Pode ser que você queira trilhar isso, é uma oportunidade que os pegmatitos te dão. Olha aí, ó, pesquisa em desenvolvimento, porque eu te falei que agora desenvolveram novas tecnologias, e aí está todo mundo querendo os minerais, os elementos químicos dos pegmatitos. Outra forma de se trabalhar com pegmatitos, outra oportunidade que os pegmatitos dão para a gente no Brasil é a consultoria. Por exemplo, eu falei para vocês aí que nessa área eu identifiquei outros alvos, e aí eu presto consultoria para empresas que querem trabalhar com esse minério, e aí também presto serviços geológicos para essas empresas, então a informação geológica sobre os pegmatitos, gerando oportunidades aí de trabalho. Além disso, consultoria e serviço geológico no sentido de vender um mapeamento geológico, a pessoa precisa de alguém que faça um mapeamento geológico dos pegmatitos, né? Então é um serviço geológico. Hoje em dia eu tenho amigos que trabalham com equipamentos de prospecção, assim, que fazem prospecção em pegmatitos. Então os pegmatitos trazem para a gente essas oportunidades no que diz respeito à consultoria e prestação de serviço aí. Outra coisa que os pegmatitos nos permitem é você ser o pequeno minerador, né? Isso que eu incentivo muito aos meus colegas, e nós, geólogos, nós temos as nossas áreas para produzir os nossos minerais de pegmatitos. Então, aqui eu falei para vocês que tinha área livre, agora a gente vem aqui, faz o requerimento dessa lavra, e depois trabalha essa lavra, porque como é uma mineração de pequena e média escala, com alguns apoiadores a gente consegue fazer o negócio acontecer, a mineração ocorrer, tá bem? Então, a mineração, para quem trabalha com pegmatito, a gente vê que vários garimpeiros trabalham com pegmatitos, pequenos mineradores, então nós da geologia, a gente tem suporte técnico, intelectual, legal, para também trabalhar e ser um minerador no Brasil com os pegmatitos. E aí, para fechar, o comércio desses produtos que os pegmatitos dão acesso a gente acaba conhecendo quem produz, acaba conhecendo os produtos. Então, tem muita gente que se envereda por esse ramo também de comercializar alguns produtos minerais que os pegmatitos geram. E, além dos produtos minerais, o comércio também de equipamentos. Isso aqui eu quis trazer, essa semana eu recebi um vídeo de um pessoal fazendo prospecção, e olha a sonda, como é que a sondinha deles era artesanal, uma pessoa aqui em cima, dois empurrando, girando, e olha como que um equipamento apropriado para fazer a pesquisa agiliza bem mais. Então, uma das coisas que a gente pode fazer relacionada a pegmatites, a mineração por detrás dele, é essa coisa dos produtos e mercados específicos para ajudar isso daqui melhorar, porque isso aqui ainda é muito rudimentar e tem um oceano azul aqui para ser melhorado. Então, comercializar equipamentos ajuda muito no comércio aí que envolve os pegmatitos.
Além disso, equipamentos específicos. O geólogo trabalha com um monte de coisa. A mineração de pequena escala precisa de um monte de coisinha e que pode ser uma oportunidade também trabalhar com isso. Para fechar, somos 220 milhões de brasileiros, num território aí de 8.514.876 quilômetros quadrados, 4 cratons, mais de 80 recursos minerais, e nós somos pouco mais de 30 escolas, somos pouco mais de 11 mil geólogos e geólogas. Então, existe uma demanda enorme para o nosso trabalho no Brasil, no que diz respeito à mineração e à mineração de pequena escala também. Então, o Brasil possui a maior reserva de pegmatites do planeta, novas tecnologias têm reaquecido algumas regiões produtoras, a variedade de recursos minerais numa mesma rocha é enorme, a oportunidade para pesquisadores, profissionais autônomos, empresas e comerciantes, o mercado que absorve os pegmatites é um mercado tanto interno quanto externo. Essa metodologia para prospectar pegmatitos, ela é uma pesquisa ajustável e também é replicável para outras regiões e outros minérios. Essa prospecção estratégica, tática, pontual, eu uso para minerais de pegmatites, mas eu também uso para outros minerais, tipo ouro, tipo areia, outros recursos, dá para você fazer essas 3 fases, tá bem? E obrigado por sua atenção até aqui, eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento, e se você quiser saber mais, www.barrosogeologia.com, tá bem? Saúde a todos aí, e estou aberto às perguntas. Valeu! Parabéns pela palestra, Leonardo. Excelente palestra, vários conceitos bacanas. E eu agradeço muito você pela oportunidade de estar aqui com a gente. Tem algumas perguntinhas aqui. Vou fazer. A primeira do Daniel. Boa tarde. Há algum congresso brasileiro de pegmatito como ocorre na Austrália? Oi, Daniel, boa tarde. Ano passado, a UFOP, o pessoal da UFOP, minha amiga Carol Cristiano, puxou lá o primeiro workshop de pegmatitos, né? Foi um workshop virtual, aconteceu agora em dezembro do ano passado. A gente está com um atraso grande aí de se falar de pegmatitos, então agora parece que do último ano para cá a gente começou a crescer nesse sentido. Não tive notícia ainda de Congresso Brasileiro de Pegmatito, mas está tendo o workshop de pegmatitos, pelo menos teve em dezembro, deve ter esse ano de novo, e foi fundado agora, esse mês de junho, foi inaugurado o site da Brazilian Pegmatites Research, que são os pesquisadores de pegmatitos no Brasil, então a BRAPEG, né, que a gente chama. Então, se você quiser saber mais, fica perto do pessoal da BRAPEG, que são os pesquisadores de pegmatitos aqui no Brasil, e que assim que tiver qualquer evento, a BRAPEG deve estar divulgando, com certeza. Obrigada. Agora do Matheus. Tem uma pergunta. Uma mesma câmara magmática pode gerar múltiplas fases pegmatíticas? Pode. Exemplo, os pegmatitos que se entrecortam gerados a partir da mesma fonte. E sim, como é que ocorre esse processo? Lá em Portugal, eu trabalhei com uma lavra que você tinha um primeiro pulso pegmatítico nessa direção. Então, todos aqui, ó, pá, 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 nesse sentido. E aí, depois, a gente teve uma tectônica que trincou o terreno perpendicularmente, trincou o terreno assim. Então, ficou tipo um xadrez, os pegmatitos aqui, o terreno trincado assim. Quando teve o próximo pulso de migração de pegmatitos, por exemplo, uma tectônica ali, e conseguiu algum fluido migrar, antes você tinha os pegmatitos nesse sentido, as falhas vieram perpendiculares a eles, e aí os novos pegmatitos, eles entraram nessas falhas. E aí, turmalina azul, a gente só achava nesses pegmatitos. Nesses de cá, que eram os primários, não tinham turmalina azul. Então, o controle estrutural e os 2 pulsos de formação de pegmatitos ali dentro era o que amarrava onde que tem gema e onde que não tem gema. Qual o pegmatito que a gente está trabalhando? É o do pulso 1? É o do pulso 2? Qual estrutura que ele está? É a S0? É a S1? Então, a gente fica o tempo todo
no controle estrutural e no controle mineralógico, vendo, esses minerais se repetem em todos os lugares ou só aparece aqui? Então, é assim que ocorre esse processo, né? O pegmatite tem esse comportamento de fluido, de migrar. Ele tem muita sílica, ele tem muito volátil, então qualquer esforço tectônico ali que ele puder vazar fora, ele vaza fora, né? Por isso que ele é tão complexo, o depósito. Mas existe sim, tá? Espero ter respondido aí. Tem uma aqui em cima do Kaito também, ele pediu para você falar um pouco mais da província da Borborema. Fala, Caio. Cara, província da Borborema, inclusive, eu tenho algumas desconfianças aí de ocorrências de lítio ali na província da Borborema, em estados que pouca gente fala, né? Então, assim, como o Ceará, por exemplo, a gente fala muito de pegmatite no Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Pernambuco ali, Bahia e tal, mas tem outros estados que têm pegmatite, mas não levaram a fama e que eu acho que vale a pena prestar atenção. No que diz respeito a Borborema, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tipo o IFRN, né? O quanto que eu já aprendi com os professores de lá que tem aproveitamento integral dos pegmatitos do Nordeste, várias cartilhas de orientação de lavras de pegmatito na província Borborema. Então, assim, o CETEM do Nordeste também produzindo muita coisa. Então, vocês estão bem amparados aí por grandes instituições que pesquisam e tem muito minério aí, tem muita área livre, cara, porque aqui no Sudeste, boa parte dos pegmatitos já foram requeridas. O que eu vejo no Nordeste é que existe uma janela enorme para metal estratégico, para turmalina, para berilo, para várias coisas, que ainda tem muita oportunidade aí. Então, cai para dentro e vira e mexe eu estou aqui falando dos meus canais sobre esses pegmatitos, fica por perto que já já eu gravo uma aula aí só da Borborema, então. Eu acho que, por enquanto, foram essas perguntas. Caso tenham mais, podem enviar para você, igual você tinha falado que está aí, né, nos seus Aham. canais. E eu agradeço novamente pela palestra. Obrigada. Vitória, eu E que eu acho agradeço. Saúde para vocês, viu? E obrigado pela paciência aí também. Precisar, contem comigo aí. muito obrigada. Eu que te agradeço. Boa tarde. E Boa agora eu também tarde. convido a todos a nossa próxima palestra, né? Que está ocorrendo sobre Insights in Gold Systems em Colômbia, da professora doutora Lídia Maria Lobato. Obrigada pela presença de todos vocês. Boa tarde.